Olá, meus amores, tudo bem? Bora prosear um pouquinho, um bocadinho? Bom, eu estava aqui pensando, lendo, produzindo aqui uns materiais, uns conteúdos e, e resolvi vir aqui bater um papinho com vocês. Eu estava produzindo, na verdade, material para o Congresso de Saúde Íntima, que eu vou falar sobre autoestima e prazer. E enfim, e aí me veio a questão que é tão, tão comum, né? Apesar de singular, por conta de ser uma questão íntima de cada casal, mas acaba se tornando algo que a gente precisa falar porque acontece com muita gente. Então acaba se tornando algo comum. E a gente precisa entender a diferença entre comum e normal. E também a diferença de normal e anormal. Enfim, né? Tem muita coisa aí. Mas eu quero falar sobre dar uma pincelada, né? Bem en passant, sobre inadequação sexual, que eu já vou voltar aí. E tem muita gente que fala, ai, sexo não é tudo, sexo não é o primordial num casamento, num relacionamento. Ok, pode ser que sim, pode ser que não. Eu já falei em outros vídeos aqui, já falei em televisão, já falei em 1000 lugares o seguinte: quão importante é o sexo no seu relacionamento? Essa métrica é sua. Só dá para ter parâmetro pela sua régua, não pela régua do vizinho, né? Não, aliás, a gente precisa parar de querer entender a vida ou as nossas realidades, seja conjugal, seja sexual, seja afetiva, pela régua do outro. Isso não funciona. Isso, na verdade, é fonte de muita frustração. Porque eu quero exatamente aquilo que acontece na casa do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. Será? Só que muitas vezes o vizinho também olha e fala, a grama daquele vizinho é mais verde. A gente não sabe exatamente, né? Eu falei até no vídeo de ontem e de anteontem, a gente só sabe aquela parcela pequenininha que as pessoas se propõem a mostrar, mas a gente não sabe o todo. Então, de repente, a gente vê realmente a grama do vizinho é mais verde, mas é só a grama, porque quando a gente olha o todo, né, a vidraça e todo o restante, a gente fala, essa bagunça aí tá muito grande. Eu prefiro a minha baguncinha aqui que tá mais a minha bagunça tá mais organizada. Então, quanto o sexo é importante, é relevante no seu relacionamento, só você vai saber. Não tem régua do outro, não tem pesquisa, não é o profissional que vai te dar essa resposta. Mesmo porque no seu próprio relacionamento, quando você muda o parceiro ou a parceira, você muda tudo. Então, mudou-se tudo. Então, a gente precisa entender muitos fatores. Mas eu quero falar de inadequação sexual e eu quero falar que não importa o quanto o sexo é importante para você. Se for 20%, esse 20%, que ele seja 100%. Como assim, Gislene? Eu não entendi. Se a importância do sexo no seu relacionamento for 20%, que esses 20% você dê o melhor dele.
e que esses 20% seja 100% nos 20%. Eu estou falando de entrega, eu estou falando de empenho no que você está fazendo. E não fazer meia boca, não fazer por fazer, não fazer para cumprir um protocolo, uma tabela, não fazer para satisfazer ao outro apenas, não fazer por obrigação. E eu não estou falando só do ato em si, mas do todo. E a inadequação sexual é exatamente muito disso. O que é a inadequação sexual? A busca, a procura, a necessidade do sexo para cada um dos parceiros não se complementam. Para um, ele dá total importância para o sexo. O outro, vou chutar um número qualquer aqui, tá? Um dá 80% de importância para o sexo no relacionamento. O outro dá 20%. Só que esses 80% com esses 20% não vai formar o 100%. Vai ter uma defasagem de 60%. E como é que se resolve 60% de déficit, de inadequação sexual? Como esse... E eu tô fazendo recorte para a questão sexual. Eu não estou falando do relacionamento como um todo, mas do sexo no relacionamento. Como que vai ser... Como que vai suprir esse 60% quando um dá importância de 80% e o outro dá 20%? Né? Então, a gente precisa entender exatamente isso. Sexo não é tudo, mas é 100%. E quanto é esse 100%? O 100% sempre vai ser 100%. Mas qual é a expectativa do sexo no relacionamento? O quanto é importante. E quando existe essa inadequação sexual, precisa sentar e conversar. Precisa criar estratégias. Precisa falar. Precisa de diálogo, precisa de organização, precisa abordar. Não dá para fazer de conta que não existe este gap. Não dá para fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Porque você se satisfaz com os 20%, o outro precisa dos 80%. Este 60% faltante vai dar ruim. Vai dar ruim. Sabe por quê? Eu não sou boa em números. Sou boa em humanas. Mas esse 60% de déficit neste mês não é por mês, né? Mas este 60% de déficit aqui, vou colocar por mês. Ele vai somar aos 60% de déficit do mês seguinte, que vai somar aos 60% do outro mês e mais 60%. Quando vai ver, sabe, eu falei essa semana passada, enfim, um vídeo aí recente, eu falei da gota d'água, sabe? Quando a gente olha e fala assim, o copo tá meio cheio ou o copo tá meio vazio? Depende do olhar. Aí, o copo tá cheio, tá? Na borda aqui. Precisa só de uma gota, que é a gota d'água para ter o transbordamento. O transbordamento, esta gota d'água, vai ser
o acúmulo desses vários 60% de déficit. Eu dei um número aleatório, né? Não estou dizendo que é 60%, pode ser 30%, pode ser 20%, pode ser 100%. Sim, tem casos que a coisa vai tomando uma proporção que é o 100% de falta. Como vai ficar? Ai, mas eu não quero. Ok? E ninguém está dizendo que você tem que querer. Mesmo porque, sabe a história do não é não? Sabe a história do consentimento? Sabe a história do tem que ser o 100% de prazer, de presença, de validação, de consentimento? É isso. Se você não quer, não quer. E não quer e não vai. Só que aí de novo aquela história. Ah, mas você não defende mulher? Defendo ninguém. Ninguém. Só que tem um detalhe. O meu não é não. E tem que ser respeitado. Obrigatoriamente. Inclusive legalmente, juridicamente. Mas como é que eu vou conseguir lidar com o outro que ele busca os 80% dele, os 60%, os 50%, os 10%, os 100%? Como fica? Eu não vou nem para outra parte da história. Hoje não. Mas são vários recortes. Eu postei agora na rede social uma imagem de uma girafa desenhando, pintando uma tela, olhando um elefante. E a imagem que ela tem, saiu tudo menos um elefante, pela visão que ela tem, porque ela olha de cima, né? E eu escrevi um texto em cima dessa imagem, dizendo exatamente sobre isso. Não é porque eu estou certa que o outro está errado. Não é porque as minhas necessidades obrigatoriamente precisam ser respeitadas que o outro, as dele, do outro, pode ser ele ou pode ser ela, vão ser ignoradas. Porque você está suprindo a sua necessidade de zero, não quero, ok. Mas e o outro? Como ele faz para que as necessidades dele ou dela, não importa o lado, também sejam supridas? Não é casamento? Não é parceria? Não é cumplicidade? Não são duas pessoas? Duas pessoas. Se só o meu lado é validado, e o outro? Toda ação tem uma reação. Toda causa, né? As nossas escolhas, quando a gente escolhe, sempre tem algo que a gente vai deixar de lado. Toda escolha tem uma consequência. Toda. 100% de escolhas têm consequências. Positivas ou não tão positivas. Para um lado ou para o outro. Não existe neutralidade onde há a necessidade de escolher. E se eu tenho dois indivíduos, um casal,
Um casal hétero, um casal homo, seja lá quem for. E as necessidades, no plural, destas pessoas, no plural, não estão sendo atendidas, a gente vai ter aí uma inadequação sexual. A questão é como é que vai ser resolvido isso. O primeiro ponto é identificar. O segundo ponto, e às vezes as pessoas têm dificuldade para isso. O segundo ponto é colocar os pingos nos is, sabe? Colocar as cartas na mesa. Não dá para esconder a sujeira, o desconforto, a necessidade que não está sendo suprida para debaixo do tapete. Não dá também para fazer forçado aquilo que eu não quero. Sem chance. Zero chance. Como a gente faz? Precisa ser resolvido. Este é o único ponto pacífico. Precisa ser resolvido. E se você não resolver, vai ser resolvido com você querendo ou não. Me fiz entender? Coloque as cartas na mesa. Seja você a parte que for. Porque, na verdade, não tá casando a história aí, né? Essa conta não fecha. Então, querendo você ou não, isto vai eclodir. Você silenciando ou não, né? Então, como você vai fazer? Isso precisa ser resolvido. Porque quanto mais fizer de conta que não está acontecendo nada, eu não estou enxergando, para mim está cômodo, eu não quero e tá tudo bem, eu falo não e é não, o outro até respeita. Até respeita. Porque ele tem que respeitar. Mas, como vai ser resolvido isso? Porque você resolveu as suas necessidades, que pode ser inclusive a ausência de. Mas como é que o outro vai resolver as necessidades? Tem um plano B? Tem estratégias? Algo precisa ser feito. E eu aqui não estou sugerindo absolutamente nenhum tipo de resolução. Tem muitas. Muitas. Tem umas... Tem de... todos os níveis, sabe? E todas as consequências. Porque uma vez que eu preciso tomar uma atitude aqui e vir para cá, esta nova atitude, esta nova escolha, ato, vai ter uma nova consequência, que talvez não seja viável para esta situação anterior. Então, como vai ser resolvido é uma questão do casal, de absolutamente mais ninguém. Não é pela régua do outro, não é pela métrica do outro. Não é colocando o problema numa rede social e pedindo aconselhamento para mulheres, 5, 10, 50 mil mulheres desconhecidas, né? Que você desconhece. E que cada uma tem uma realidade. E uma vai te dar a resposta, a necessidade sexual dela é de 100%, ela vai te dar a resposta dela para a sua, que é 0. A outra é 0 tanto quanto você. 0, 10, 5, 1%, enfim, 20, 30, 50, sei lá, né? É igual à sua. Só que a realidade do parceiro dela não é igual ao seu. Portanto, estamos diante de inadequações. Nunca a resposta do outro, a métrica do outro, pode ser validada para a sua realidade. Questões íntimas
elas devem ficar no relacionamento. Não expor. Primeiro a questão da exposição. Ai, meu marido não quer transar. A minha mulher não quer transar. Homem não é muito de expor isso, não. É muito raro, muito, muito raro. Agora, mulher, é dia e noite os grupos funcionando ali. Ai, meu marido quer transar. Ai, meu marido quer transar. Ai, que inferno, meu marido quer transar. Eu não quero mais transar. Quando foi a última vez que você teve relação sexual com seu marido? Ah, eu nem lembro. Ah, faz 3 meses. Ah, aqui em casa é 2 vezes por ano. Aí a outra responde, aqui em casa é todo dia. Ah, mas é todo dia porque ele exige. Exige, opa, já deu errado, deu ruim. Ah, é todo dia porque eu quero. E ai dele se não comparecer. Como diz aquela piadinha, né? Que de piada não tem nada, nada. Mas, enfim, tem um contexto. Mas uma das partes, tem a parte certa na piada, né? Quer transar todos os dias. E é um casadinho de novo. E aí uma das partes fala, amor, tô saindo, vou encontrar os amigos. Eu quero transar. Não, eu vou sair, tá? A gente já transou ontem. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em casa tem sexo todos os dias. Com ou sem você. Claro que é uma piada, só que a gente precisa pensar. Com ou sem você, isso me leva para qual outro nível? Todos os dias? Mas isso está dentro das minhas expectativas, dos meus desejos, dos meus... Isso é relevante para mim? Eu consigo cumprir essa exigência que está sendo feita? Mas todo dia é muito, ou não, ou tá bom. Pro outro, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, 2, 3 vezes por ano. E aí vem outras tantas piadinhas, memes, que a pessoa fala assim, que fulano vai casar, tá achando que vai transar todo dia. Será? Tem gente que tá casado, ó, há muito tempo, inclusive, e transa todo dia. Tem gente que é casado há não tanto tempo assim e transa uma vez por mês. Tem gente que não transa há mais de ano. Qual é a métrica? Só você, né? O casal, né? A dupla aí vai saber. A métrica é sua. Mas tem inadequação sexual. Não importa o que aconteça, precisa ser conversado. Amor, senta aí que a gente precisa conversar aqui. A gente precisa organizar essa bagunça aqui, né? E a gente tem que perceber algumas coisas. A gente só não pode dizer depois, ai, mas eu não sabia. Ai, mas olha o que o outro fez. Olha o que ela fez. E olha o que você estava vendo e não fez nada. Aqui não é recado para homem ou para mulher. E nem uma questão de gênero, aqui o convite à reflexão é para todo mundo. Verifique como está a adequação ou a inadequação sexual aí no seu relacionamento. Se está inadequado, já diz inadequado. E toda inadequação tem consequência. E a consequência pode ficar muito longe do que você espera
ou até do que você imagine. Cabe a você, junto com o seu parceiro, a sua parceira, sentar e conversar. Não coloque a sujeira para debaixo do tapete e não pense que não falar sobre o assunto, não levantar a questão, vai resolver. Você só não está falando, mas muitas vezes o problema está sendo potencializado. Aquilo que até poderia ser resolvido de uma maneira simples, pode ser bastante complexa. E pode chegar uma hora que não tenha mais solução, a não ser uma solução drástica. E, como eu disse agora há pouco para uma cliente, procure ajuda profissional. Quando tiver um problema, não tem outro jeito. A gente precisa procurar ajuda profissional. Muitas vezes, a gente acha que é algo simples e que vai se resolver sozinho. O tempo vai resolver. Não. O tempo não resolve nada, gente. Quando a gente tem um problema, o tempo não resolve nada. A gente se engana que as coisas estão calmas. As coisas podem estar calmas superficialmente. Ah, não falou mais nada? Aceitou, né? Quem cala consente. Não. Esse ditado é uma... Enfim, não tem nada a ver, né? Quem cala consente, não. Muitas vezes quem cala, ela está aqui, ó. Por fora tá a paz. Por dentro, o negócio tá funcionando a 1000 por hora. Tipo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Qual é o próximo passo? Que atitude eu vou tomar? O que eu posso fazer? Nossa, E por fora tá aquela cara de samambaia que a pessoa fala, nossa, parece a pomba da paz. Mas e aqui? E aqui? Vai por carinha sorridente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo perfeito, amor. E dentro o negócio tá... E quando a coisa tá assim, por fora, a paz, por dentro, uma usina, pode esperar. Pode até demorar, mas você pode esperar. E ter certeza, e eu garanto, 100% de certeza, que você vai ser surpreendido ou surpreendida. Te garanto que eu tô falando. Te garanto, mas eu garanto mesmo. Você vai ser surpreendido. E com certeza você não vai gostar. Ninguém gosta de ser surpreendido. Quando é positivamente, a gente ainda... Ah, surpresa, que legal! Mas nem sempre o resultado, essa surpresa, ela é positiva. A gente pode ser surpreendido muito negativamente. E pode demorar, viu? Às vezes demora anos. Anos. Mas um dia a conta chega. Um dia esta conta chega e quando chega, ela chega atualizada. Vai por mim. Beijo pra vocês. Bom feriado. Feliz Dia das Crianças.